Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é o primeiro vídeo de REITs do ano de 2021 e vamos falar do Gladstone Land, que é um REIT de área agrícola, rural, fazenda, enfim, como queiram. Bom, essa semana, na terça-feira, falamos bastante sobre a Brasil Agro aqui no canal, então como cada vez mais eu tenho buscado integrar todos os conteúdos, né, meio que estudar ao mesmo tempo ações no Brasil, ações no exterior, REITs, né, como eu já falei. Então aí uma boa oportunidade a gente dar uma comparada já que está fresco na memória. O que o Gladstone Land faz? Né, tem uma apresentação aqui de novembro de 2020, né, bem atualizada. Então um overview aqui, um resumão. Eles têm farmland, né, terras, sei lá, agrícolas, cultiváveis, fazendas, enfim, e relacionado e facilities, ou seja, né, a estrutura que precisa lá para operar essa fazenda, alugadas para high quality farmers. Então é um negócio, né, típico de REIT. Eles têm a propriedade e alugam, só que ao invés de ser uma loja, é uma área agrícola, né? Principalmente num triple net basis, ou seja, é relativamente simples esse aluguel, porque o cultivo ele tem os seus riscos, né, da cultura e tudo mais, safra, tempo, e só que esse risco é do inquilino deles, que é o fazendeiro. Ou seja, eles recebem um aluguel e acabou, né? Não interessa se a pessoa lá teve sucesso no cultivo ou não, eles vão receber o aluguel, então torna as coisas bem mais simples, bem mais tranquilas. Eles não têm esse risco da execução. E eles explicam, né? Meaning the farmer pays rent, insurance, maintenance, taxes, ou seja, tá tudo na conta do fazendeiro, que é o inquilino deles. Então, assim, apesar de ser algo diferente, né? Eu tenho olhado aí uns REITs diferentes para a gente conhecer o mercado como um todo, mas é familiar, né? Porque um triple net base, um contrato triple net, a gente já viu que em vários REITs, né, o que muda é a temática, é a área que eles estão, aqui no caso agrícola. Enfim, então é uma questão interessante. Principalmente eles compram terras usadas para cultivar coisas fresh, né? Eles comentam healthy foods, ou seja, não é aquelas terras para cultura, monocultura, que é muito comum aqui no Brasil, fazendas enormes, a soja, milho, algodão. Não, eles geralmente têm terras menores para cultivos menores, por exemplo, de frutas, vegetais, hortaliças, nozes, coisas do tipo. A gente já vê mais em detalhes. Por quê? Porque é mais rentável. Então essas culturas exigem áreas menores, né? Tem uma fazenda gigante de morango, tomate, sei lá o que é isso. São áreas menores. E que o aluguel é mais caro. No final das contas, eles ganham um aluguel da terra. Então, conseguem cobrar um pouco mais. Atualmente, eles têm 127 fazendas, com 94 mil acres. Né? Não faço ideia de quanto é um acre, mas também pensei em converter isso aqui para uma unidade agrária brasileira, mas também não ia fazer muita diferença. Enfim, deixa aqui em acres mesmo. Em 3 estados, que valem hoje o valor de mercado aproximadamente $1 bilhão. Então é importante isso aqui. Por quê? Esse é valor de mercado, ou seja, a mesma coisa que eu falei da Brasil Agro na terça. Eles contratam uma empresa, um terceiro, que vai fazer um laudo de avaliação. O valor de mercado dessas propriedades é esse. Não quer dizer que elas estão lá no balanço lançadas por esse valor. Só para vocês terem uma ideia, é uma empresa que vale $300 milhões o market cap dela, né? Do REIT. Né? O resto a gente já vai ver. Fica na dívida. Enfim, uma de 4 empresas públicas no SEC e tal, enfim. Então é relativamente simples, por mais que seja diferente, é muito mais simples que uma Brasil Agro da vida, por exemplo, que a gente viu que é uma empresa que compra terra virgem, transforma ela numa terra produtiva para vender e ganhar o capital nisso, e enquanto isso vai vendendo lá as culturas, as safras de cada ano. Que é bem diferente, né? Eles já compram uma terra madura, é claro que interessante para eles, a gente já vê nos próximos slides aqui o business, o modelo do negócio, e alugam contratos triple net de prazo longo
Então, assim, é bem mais simples o case dela do que uma Brasil Agro, por exemplo. Vamos lá. Eles têm 3 focos de culturas, né? O foco primário são esses produtos frescos, né, que eu comentei, e algumas culturas permanentes, mas é coisa simples. Então, por exemplo, as culturas frescas seriam frutas, vegetais, e essas permanentes seriam blueberries, né, aquelas moras, nuts, né, amêndoas, outras, né, enfim. Aqui vocês vão ver, é uma apresentação para ver se a aulinha de inglês está em dia, que tem um monte de nome de planta que é difícil lembrar. Então eles focam nessas coisas mais de nicho, né? Acho que dá para dizer, do que grandes terras como, por exemplo, milho, trigo, soja, né, que eu tinha falado. Por quê? Aqui eles explicam, bem bonitinho, tem uma rentabilidade mais alta, né, o aluguel é maior, a volatilidade do preço desses produtos é menor, tem menor dependência do governo, você não precisa ter aqueles silos, gastos com armazenamento, aqueles silos enormes e tal, né, algo mais simples. E o terreno, geralmente, as áreas são mais próximas às cidades, né, áreas urbanas, o que para quem no longo prazo vai ganhar dinheiro com valorização da terra é bem interessante. Né? Quanto mais próximo da cidade, maior o potencial você ganhar na valorização dessa terra. Né? Então, bem definido, né? Bem específico o target deles, que é o foco primário. Né? Então, assim, né? O foco primário são esses produtos frescos e os permanent crops, e o terciário seriam grãos, essas culturas grandes. Não sei por que tem 2 primários e um direto terciário, mas enfim, é isso, né? O foco deles é esse tipo de produto. Aqui uma visão geral sobre a situação de área rural nos Estados Unidos, né? Enfim, é bem geralzona, né? Mostrando o crescimento da população no mundo, enfim, as áreas, o número de pessoas em países desenvolvidos, não desenvolvidos. Países desenvolvidos a gente meio que parou de crescer, né? Então o crescimento ainda está nos países em desenvolvimento, mas eles estão querendo dizer que vai haver uma pressão sobre a produção de alimentos no futuro, vão ser necessários cada vez mais alimentos, não só pelo esse bônus demográfico, esse crescimento da população, mas também para a população ir melhorando de vida, né? Ter um poder aquisitivo maior, consegue, né, se alimentar melhor, infelizmente, né? Isso consegue ter poder aquisitivo para adquirir mais e melhores alimentos. E, em consequência, a área arável, né, cultivável per capita no mundo só cai, né, porque você não tem mais uma expansão agrícola tão grande, não tem muito mais para onde expandir, enquanto que a população continua crescendo e vai continuar por muito tempo. A população mundial crescendo. Então, é uma equação que provavelmente no futuro, né, tende a pressionar mais em termos de valor dessas áreas cultiváveis. Né, tem tudo para elas terem um valor maior por esse efeito aqui demográfico. Bom, outra característica muito interessante desse tipo de investimento é a volatilidade baixa. Né? Não tem muito segredo. Como o contrato de aluguel, né, é net lease e as terras, né, é muito sólido, é muito difícil perder valor. Esse tipo você tem, sei lá, um shopping center, né? Dependendo da demografia, da cidade, né? É mais variável o valor da propriedade, né? Por exemplo, nos escritórios hoje, em Manhattan, tem uma pressão muito grande porque teve uma pandemia enorme, o pessoal está saindo das grandes cidades, principalmente de Manhattan, que era cara, então, né, tem uma pressão de valor em cima dos imóveis de escritório lá, por exemplo. Agora, de área agrícola, né, você não tem pressão assim, é um risco grande. Então, é um investimento muito sólido e de baixa volatilidade. Então, para quem liga para isso, né, para quem dá muita importância para ter um portfólio de volatilidade equilibrada, não tem nada melhor que um ativo desse aqui. Né? Em relação à correlação, tem uma correlação bem negativa com o S&P 500, ou seja, é um ativo que numa composição de carteira pode dar uma balanceada boa e segurar a volatilidade da carteira. Eu pessoalmente não ligo muito para isso,
Eu gosto de ter ativos bons, não ligo para volatilidade de curto prazo. Mas, né, não dá para negar que o desejado é você ter retorno com baixa volatilidade, é o ideal. E eles meio que entregam isso. Claro, não é um retorno enorme, mas a volatilidade, com certeza, ela é bem baixa, né? É maior que os bonds, claro, mas bem abaixo do S&P 500 e dos REITs também, além de ter uma correlação negativa com o S&P 500, né? O que, para quem gosta lá das teorias de portfólio, seria interessante. Ok, isso aqui é um índice, sei lá que índice é esse de Farmland Index, deve juntar aí as empresas do setor e você vê um retorno bem interessante, né? 13% ao ano, fiquei até surpreso, um retorno muito expressivo para o setor como um todo. Claro que deve ter muita coisa diferente aqui, mas enfim, a mensagem é ativos que entregam retorno com volatilidade muito baixa, né? Se for, tudo bem que esse gráfico aqui está muito feio, mas se for comparar aí tanto com o índice de REITs quanto o S&P 500, né, é muito menos volátil e um retorno, no caso ali, até maior, né? Na média até maior, já que não é acumulado, isso aqui é retorno anual. Muito ruim esse gráfico, credo. Então, ela entregou um retorno maior com bem menos volatilidade. Claro. Enfim, né, o business meio que é isso, não tem muito o que falar, né? Vai ficar voltando sempre. Aqui é legal de ver a diversidade dos produtos, aqui que eu vou testar o meu inglês, e o tamanho dos mercados. Então, onde o foco primário deles, 2 focos primários, estranho, mas são os produtos frescos, né, que são produtos short-lived, que é um ciclo curto de plantar e colher. E vamos ver quantos eu sei aqui, né? Beans, blackberries, cabbage, acho que é repolho, não lembro mais, cantaloupe, já não sei. Lettuce, alface, eu lembro, melão. Pia, ervilha, eu ia falar pera, mas acho que é ervilha. Pimenta, enfim, tomate. Tá bom, conheço mais ou menos metade dos nomes aqui. Mas deu para entender, né? Vegetais, é o que a gente chama de legumes e verduras no Brasil, enfim. Você vê que é um mercado menor, né? Claro, o grosso da nossa alimentação vem dessas grandes culturas, milho, soja, cana-de-açúcar, porque aí você, né, tem proteína, tem ração animal, tem usos de larga escala, e esses alimentos frescos são bem menores, né? Que mais? Eles têm essas permanent crops também, que é meio que isso aqui, só que não essa cultura você tem que plantar e colher toda vez, né? Então você tem lá um ciclo de 10 a 25 anos que você planta lá a árvore que dá as amêndoas e você fica lá colhendo. Aliás, nem sei se é árvore, se é arbusto, enfim. Seriam amêndoas, maçãs, abacate, que eu já sei mais, né? As berries, eu nunca sei qual que é qual. Blueberry para blackberry, para raspberry, strawberry. Não, strawberry é morango, esse é fácil. O resto não sei o que é cada uma. Cereja, figo. Figos não sei se é figo. Mas uva, limão, laranja, pera. Ou pêssego. Esse pera. Enfim. Tá bom, isso aí eu fui melhor. Então você vê que são mercados menores, né? 15 bi, 30 bi, enquanto que essas grandes culturas, mais de 100 bilhões de dólares, mercado grande. Então eles são um setor de nicho, vamos dizer assim, dentro dessa área de agricultura. Foco no investimento. Aqui eles falam características das propriedades, que é legal. Então eles vão procurar propriedades que tenham acesso à água, né, limpa e adequada, e com solo fértil. Então, eles buscam propriedades top. E essa é uma grande diferença para uma Brasil Agro, por exemplo, né, que busca o contrário, uma terra nua e depois trabalhar. Aqui eles já querem uma terra boa. Outra característica diferente é essa, né, que eles focam aqui em cima, enquanto que uma Brasil Agro foca nesse de cá. Mas, enfim, áreas que têm um clima favorável, né, ok, e localizações interessantes, tanto do ponto de vista de logística, né, próximo aos mercados consumidores, como aqui deve ter em relação à valorização também.
Continuando, Fresh é um segmento primário. Aqui acho que não tem mais nenhuma novidade. Acesso à água, são produtos que têm uma volatilidade menor dependência do governo. A gente já viu isso aqui, né? Então tá aqui o resumo da estratégia dos caras. Aqui tem umas coisinhas mais legais. São propriedades de alto valor, né, com acesso à água, bem localizadas. Em localizações ou com aluguel, né, bem estabelecido. Tem vários bons operators. Por que isso é importante? Eles precisam do inquilino, né, de um cara que está disposto a cultivar, a pagar um aluguel para essa terra para ganhar dinheiro com as culturas. Então, interessante. Foco primário nos produtos, que a gente já viu. O tamanho das transações, então eles compram fazendas ali entre 2 a 50 milhões de dólares. Lembrando que ele é um REIT que tem propriedades na casa de $1 bi, um valor de mercado de 300 milhões. Então, você vê que é relativamente pulverizado. São 127 fazendas, bastante. Então, são propriedades relativamente pequenas, né? 2 milhões de dólares é relativamente pequeno. Não são mega áreas gigantescas. O contrato de aluguel padrão deles é de 5 a 10 anos ou mais, com escalators, ou seja, com reajuste, e resets, cláusulas para melhorar. Então, o modelo de contrato é muito bom. Sólido, de longo prazo, tem reajuste, né? Ela não corre o risco das culturas. Bem interessante. Pagamento ou em cash, ou o aluguel é uma determinada quantia de dinheiro, ou dinheiro fixo mais uma porcentagem das culturas. Então tem os dois modelos, que é uma forma da empresa ganhar quando, né, o mercado vem bem. E os inquilinos / fazendeiros geralmente ou são produtores independentes, ou até mesmo corporativos, ou seja, uma empresa que produz, que aluga a terra deles. Então acho que deu para entender bem, né? Que são o quanto que os produtos frescos, né, esses vegetais e verduras e frutas subiram mais que a inflação nos últimos 30 anos, subiram bastante mais que a inflação em geral e que outros alimentos. Interessante. Aqui a gente consegue ver uma visão do cap rate dos contratos que eles fecham. São bons cap rates, 5, 4,5. Não é aquele, né, o cap rate de cannabis, bem menos rentável, mas tá bom, para a solidez do negócio, achei até bem razoável, né? Um cap rate entre 4,5 e 5, tá bom, né? Para o mercado americano, em dólar, né, mercado com inflação baixa, é bem razoável, né? Taxa de juros baixa, esse cap rate, e comparando com milho, trigo, soja, bem menores, né? Então, quando eu vi aqui, comecei a ver a empresa, falei, não deve ser uma empresa muito rentável, porque a terra em si, ela não valoriza muito no longo prazo. Isso nos Estados Unidos, no Brasil, né, até que a gente tenha uma pressão demográfica relevante, costuma valorizar muito pouco no longo prazo. Aí cada empresa tem a sua estratégia. A Brasil Agro, por exemplo, eles compram a terra, né, crua para desenvolver, e aí ganhar valor. Boa estratégia. Eles têm outra que é, né, focar nessas culturas diferenciadas e tal, que eles conseguem um cap rate um pouco melhor também, o que, né, é bem coerente com a estratégia deles. Tá, em relação à diversidade geográfica, tá aqui as fazendas, né, nos Estados Unidos, principalmente costa oeste, Califórnia, tem muito. Na verdade, o estado que mais tem é o Colorado. Tem aí a maior área, depois a Flórida e depois a Califórnia. Então, locais específicos também. Dá para dar uma olhada aqui em algumas culturas. Então, temos lá Snap Peas. Peas é ervilha, né? Uma vagenzinha lá de ervilha. Morangos, strawberries. E mais raspberries, é uma amora qualquer lá, nunca sei qual é qual. Os pistache, amêndoas e cabbage. Cabbage eu acho que é repolho. Meio esquisito esse repolho aqui, né? Mas enfim. Eu acho que é repolho. Tá lá. É bem simples, né? Todo mundo conhece a maior parte desses produtos, pelo menos.
Na Califórnia, que é um estado importante, tem uma valorização grande de área. A Califórnia é um estado meio sui generis dos Estados Unidos. Tem lá no Vale do Silício, né, muito valorizado, terra muito valorizada lá. Tem algumas questões de abastecimento de água, que é meio difícil. Então lá a terra disparou nos últimos anos. Né? Nos últimos 20 anos, aumentou quantas vezes? Mais de 2,5 vezes. O que é bastante para a terra rural, assim, é bastante. Que mais? No processo, é uma empresa que vai adquirindo essas fazendas. Então, eles fizeram IPO há alguns anos, a gente já vê isso. E ela vai comprando, não é uma empresa estável, né, flat. Ela vai sempre, ela vem do momento expandindo. Ela procura uma fazenda naqueles critérios, né, compra e aluga, seja para o dono que vendeu, né, um leaseback, seja para outro inquilino. Então, no processo, eles fazem uma diligência em relação à propriedade, então vê, né, visita de experts, se está num bom mercado, se tem água suficiente, se é boa, a qualidade do solo é boa, enfim, né, questões legais, regulatórias. E também faz uma diligência em relação ao inquilino, ver se ele tem condição de pagar e tal, né, de cultivar primeiro, de pagar os aluguéis. Então, é cuidadoso o processo de adquirir. O mercado como um todo tem uma oportunidade de crescimento interessante, porque ele é absolutamente pulverizado. 86% das terras rurais americanas estão na mão de famílias, né, de produtores individuais. Só 14% de produtores institucionais. Lembrando que isso aqui eu falei produtores, mas é terra, né, posse. Então, enfim, 86% está nas mãos de produtores locais e 14% de institucionais. Então, você vê um perfil de uma família mais velha e tal. Então, tem muito espaço para crescer, isso de fato é verdade. Que mais? Um target aqui, aquisições recentes. Então, isso aqui a gente já viu, oferece um leaseback para o dono e tudo mais. Na performance, quando você olha esse gráfico aqui, dá a impressão que é uma das empresas que melhor performou, né, no mercado. Mas aqui a gente tem que fazer uma observação que, embora o valor do portfólio aumentou quase 10 vezes desde o IPO, mas ele aumenta com base tanto em dívida quanto em emissões de equity, de novas ações, como a gente já viu em vários casos aqui também. Então, esse é um retorno nominal, um crescimento nominal e não para acionistas. Você tem que normalizar por ação, né, por share, para ter a noção do seu retorno total. Não que ela não tenha dado, ela deu um retorno bem bom até, desde o IPO até agora. Mas cuidado com esses gráficos, porque esse é a empresa como um todo, mas ela vai diluindo sempre o acionista para levantar capital e comprar as propriedades, tá? Então, na barrinha azul foi o quanto ela pagou pelas propriedades e o amarelinho é o prêmio, né, de valorização, quanto elas valem no mercado. Então, você vê que não cresce assim, né, da noite para o dia, 30%, 40%, 50%. Tá uns 10% assim, um pouco mais talvez. Um pouco mais de 10% o valor de mercado das propriedades hoje em relação ao que foi pago nelas. Então, a propriedade em si, ela valoriza, mas é devagar, não é um driver assim, expressivo de crescimento. Agora, os lucros, né, mesma coisa, só sobem, claro, né, as propriedades só subindo, o lucro é em função disso. Aí, com a mesma... só que aqui a gente vê a AFFO pelas ações já, per share. Então aqui a gente vê uma noção melhor de quanto cresceu e vê que ainda assim, né, foi um resultado bem expressivo, aumentou aqui, enfim, receita não é o melhor indicador. É difícil que como ela começou meio quase do zero, qualquer indicador que você puxar aqui vai estar meio distorcido, vai dar um crescimento absurdo. Foi que ela começou bem devagar, né? Mas vem crescendo, evoluindo todo ano, todos os indicadores aqui, todas as métricas, fluxo de caixa. É bem interessante o retorno dela, né? Bem sólido. E cresce também a distribuição, os dividendos.
mesma forma, né? Eles vão crescendo um pouquinho a pouquinho. É claro, no começo dá uns 20% a mais e tal. Mas à medida que a empresa vai ficando madura, mais pouquinho ali, 1%, 0,5%, 5%, eles sempre vão subindo os dividendos. Então, para quem comprou lá atrás, já tem 50% de crescimento, né? Não deve crescer tão rápido assim daqui para frente, mas se continuar nessa toada, vai continuar distribuindo cada vez mais para os acionistas. Em relação à dívida, primeiro em relação ao expiration, ou seja, o prazo dos contratos, está bem alongado, quase 75% é acima com vencimento para lá de 2025, então não é preocupação nenhuma. A dívida também, o perfil da dívida é de vencimento longo, o custo dessa dívida na casa de 3,5%, custo baixo, né? Então, nesse ponto a dívida é ok. Mas o grande problema dela, a gente já chega lá, é que a dívida é meio alta, né? Já chegamos lá. Aqui eles comentam sobre a avaliação das fazendas, que eu falei no comecinho, a questão da avaliação por valor justo, que não é contábil, não é o de mercado, lá 970 milhões de dólares. E aí, assim, pô, a empresa vale 300 e 370, acho, quando eu estou gravando o vídeo. E as propriedades valem 970, então tem alguma coisa estranha. A gente já vai descobrir o que tem de estranho. Aqui você vê a taxa de ocupação ridícula, né? 100%, virtualmente 100%. Então parece ser um negócio, né, que o risco operacional é muito baixo, porque todo net lease que ocupa 100%, você está full, né? A rentabilidade máxima possível. E o crescimento no same property, você vê, ele é irregular, porque, claro, vai depender dos contratos que você fecha, as novas propriedades, mas está sempre crescendo. Eu fiquei positivamente impactado por isso, está sempre crescendo, alguns anos, né, bastante, até 4, 7 é muito, né, numa média 3,5% é bem bom. Crescer same store, né, same property, 3%, né, e isso deve ser resultado tanto dos escalators quanto das renovações, né, dos novos contratos a preços maiores. É positivo, melhor que eu imaginava. Aqui é que tá, né? Só falei coisa boa até agora. Esse é o maior problema da empresa, né? A empresa tem uma estrutura de capital bem medonha, né? Então eles têm muita dívida. Aqui no azul escuro é o patrimônio do acionista, né? Common equity. Eles têm muita ação preferencial não, preferred shares, que é diferente das nossas ações preferenciais no Brasil. Então dê uma olhada nisso para quem tem dúvida, mas tem bastante preferred share e bastante dívida, quase metade do valor da empresa de dívida. Assim, não é algo que pesa, porque são contratos longos, a custo da dívida é baixo, o vencimento da dívida é baixo, então não é que é uma empresa arriscada de quebrar, longe disso. Né? Mas quanto mais dívida você tem os custos, né? Diminui a rentabilidade, em algum desastre assim que comprometa a receita dela pode ser um problema. Eu acho difícil enxergar isso, né? Porque é um negócio muito sólido, mas é verdade que ela tem metade de dívida, uma dívida bem alta, maior que o patrimônio inclusive. Então esse é o ponto negativo. Se não fosse isso, se fosse uma empresa com uma dívida pequena, seria um REIT excelente, porque ele é muito sólido, né? Um negócio muito, muito sólido. O retorno é surpreendentemente bom, com baixíssima volatilidade, vem crescendo. Então era perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Tem uma estrutura de capital que pode afastar muita gente, mas é o preço, você só cresce isso. É decorrência, você só consegue crescer desse jeito aqui, né? Evoluir esses indicadores tomando dívida, né? Principalmente esse per share tomando dívida, porque você tem que comprar as propriedades e o dinheiro não cai do céu. Então é o preço que se paga, né? Agora, à medida que ela continuar crescendo, continuar, né, aumentando os resultados, tem um potencial para diluir um pouco esses custos, né, para ganhar um pouco de rentabilidade na escala, né? Vamos ver, acompanhar isso daqui para frente. Mas ela está num ponto assim bem interessante. O Enterprise Value aí de 1 bi, que a gente tinha comentado, né? Aqui a gente descobriu o porquê dessa diferença. Pô, se as propriedades valem 1 bi e a empresa no valor de mercado é 300 milhões, é porque o resto
tá tudo em preferred equity e em dívida. Então é isso, não é um ativo que está barato nem caro, tá o preço de mercado dele, né? A avaliação na casa de quase $1 bilhão das propriedades e o valor da empresa, o Enterprise Value, exatamente $1 bilhão, pouco mais de $1 bilhão. Então tá bem no preço de mercado. Aqui tem a gestão e eu acho que é isso, né? O resumo, esse resuminho é muito legal, né? Que sumariza tudo que a gente falou. Então, um lucro estéril, ou seja, resiliente, né? Não tenho o que falar nisso aqui. Contrato net lease de uma área essencial que pouquíssima coisa impacta, né? Tivemos aí uma pandemia violenta, zero impacto para a empresa, muito tranquilo. No retorno de caixa, paga um yield aí de uns 3 e poucos % hoje. Um yield ok, né? Na média aí do mercado. Tem coisa que está pagando mais, mas enfim, para a solidez que ele tem, está muito bom. Enfim, o time de gestão é bom. Então é um hedge de inflação, né? Não gosto muito disso, mas enfim, dá para entender, né? Que tem baixa volatilidade, que as terras tendem a acompanhar a inflação no longo prazo, tende até a ganhar um pouquinho de valorização. Então é isso que eles estão dizendo, te protege de inflação. Tem flexibilidade para aquisições, paga tanto em dívida quanto em equity, né? Aqueles efeitos macroeconômicos que a gente discutiu no começo, tudo indica que vai valorizar o negócio, tem um portfólio diversificado, né? Muitas culturas diferentes, muitas que eu nem sei o nome. E Sourcing Advantage, o que é o Sourcing? Em relação ao mercado em si, né? Os corretores e tal, fazendeiros e tal, eles têm uma boa experiência. Então, assim, é um ativo interessante, é legal de ver. Aqui tem um apêndicezinho. É legal de ver, né, como tem diferentes formas de você ganhar dinheiro no mesmo setor. Então, vimos duas empresas brasileiras. A Brasil Agro, eu falei rapidinho do business da SLCE na terça-feira, né, totalmente distinto as duas. E vimos um REIT hoje bem diferente também, né? Então, no mesmo segmento, sim, você tem diferentes business, diferentes formas de ganhar dinheiro. Então, esse que é o importante, né? O pessoal às vezes foca muito no setor, não, agronegócio, mas o cara não sabe exatamente o que a empresa faz e o que ela faz para ganhar dinheiro é o que vai determinar se é no teu perfil de investimento ou não. Então, por exemplo, né, a Brasil Agro é um case bem mais dinâmico que esse. Ela ganha mais dinheiro na transformação de terra e nas culturas acho que também. Enquanto que a Gladstone é muito mais sólida, né? Ela é uma terra que é muito difícil perder valor e ganha um aluguel ali, um cap rate de 4, 5, né? Bem sólido. Então apesar de ser empresas de cultura, de cultivo, de agronegócio, enfim, são perspectivas totalmente distintas e interessantes as duas, né? Essa Gladstone você pode até não gostar por essa questão do equity lá, mas a empresa que vem crescendo bem, não é ruim não, ela é interessante, mas é bem diferente da forma, por exemplo, da Brasil Agro ganhar dinheiro. Certo, pessoal? Então esse foi a Gladstone Land, um REIT de terras agrícolas, vamos dizer assim, né, para combinar com a análise do Brasil Agro na terça-feira. Então já estamos quase experts em agronegócio. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de REITs de hoje. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.